Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Andréa Alves, estou há cerca de 30 anos na doutrina, sempre me dedicando aos estudos e à criação dos mesmos, sempre tentando aproximar a doutrina da vida cotidiana, tanto numa abordagem religiosa como científica. Sou da área da tecnologia da informação e com essa base tentarei ajudar na reflexão que hoje sugerimos. Antes de mais, por que este tema Aprendendo a Amar? Primeiramente, porque queremos mostrar que esse é um longo caminho de busca e aprendizado. E estou eu aqui também na condição de aprendiz. Segundo, porque vemos que a razão para muitos sofrimentos na Terra ainda é a falta de amor. Falamos aqui de um amor amplo que começa em si mesmo e se estende a tudo ao seu redor, à natureza, ao próximo, a outros países, a outros continentes. E queria aqui começar com base em alguns fatos recentes. Lembrando aqui o que aconteceu no último sábado, o avanço que demos para irmos ao espaço, com o lançamento do primeiro voo espacial tripulado por uma empresa privada, com controle de ida e retorno. Estive também recentemente numa reunião online sobre tecnologia, onde foi dito algo interessante que liga a esse acontecimento também que aconteceu no sábado. E que disseram assim, que sabemos muito dos telemóveis, da tecnologia, mais do que a nós mesmos. Interessante. Temos que parar para refletir o quanto que nós conhecemos a nós mesmos, aos nossos sentimentos, o quanto está a nossa capacidade de amar, de doação. Ou seja, que ainda precisamos nos aprofundar no nosso espaço interior, na nossa alma. Interessante que a vida nos levou, no atual contexto, a um confinamento para voltarmos para dentro de nós mesmos, para nossa família. E sei que houve quem teve dificuldade. Além destes fatos, o que nos motiva a falarmos sobre este tema é que às vezes ouvimos frases como ou se ama ou não se ama, é tudo ou nada. Não merece o meu amor. Ou ainda, não sou digno de amor. Ou ninguém me ama. Há muitas pessoas desacreditadas do amor. Desacreditam que o amor exista. Para alguns é sinônimo de sofrimento e angústia. Interessante que na Bíblia, em Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, nós vemos que o que ele diz é: estamos vivendo o período no qual, segundo os profetas bíblicos, as pessoas estariam sem afeição natural e que Jesus Cristo predisse que o amor da maioria se esfriaria. Acredito que isso faz parte também do aprendizado, como o caminho do filho pródigo. Então, a partir de agora, estarei convosco. Que Jesus nos abençoe neste momento e se eu conseguir, juntamente com a ajuda da espiritualidade, que alguma das próximas reflexões permaneça no vosso coração, ficarei muito feliz, muita paz. E vamos lá. Gostaria de começar contando uma história de Carlos Drummond de Andrade, que fala do jardineiro e como ele tratava suas flores. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com a sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra, na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem.
Você o tratava mal, agora está arrependido? Diziam elas. Não, respondeu o girassol. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Há muitas coisas interessantes, mensagens que podemos extrair desta história. Mas, para agora, para o contexto, para mim, o autor aqui transmite principalmente duas coisas. A forma de amar a se diferir, tanto quanto a diversidade de espécies e capacidades de amar. Um bom jardineiro sabe que as flores não abrem todas ao mesmo tempo. Não crescem da mesma forma e no mesmo tempo. Se as flores forem colhidas e examinadas com atenção, é certo que serão notadas suas proporções e combinações harmônicas e especiais numa beleza incomum. Podem ser semelhantes, mas nenhuma igual à outra. Os que aprenderam a amar realmente olham para além das aparências e das limitações físicas e buscam a essência, o perfume e a sua singularidade. E é assim que começo, então, esta reflexão com essa história, porque vamos ver que nós vamos nos assemelhar a muitas dessas flores. E gostaria, então, para essa reflexão, dividir em alguns pontos. Primeiro, tentando buscar aqui uma definição de amor à luz da ciência. E logo a seguir, buscando uma definição de amor à luz da ciência, filosofia e religião espírita. E depois, a evolução desse sentimento, tanto pelo campo da ciência, como logo a seguir também pelo campo da doutrina espírita. E por fim, como nós estamos? Como estamos a amar? Então vamos começar aqui nesta reflexão. Primeiro definindo a luz da ciência. E temos que começar, claro, né, seja de uma forma mais genérica, seja pelo dicionário de língua portuguesa, seja pela Wikipédia. É interessante que na Wikipédia nós vamos encontrar um grande histórico e diversidade de significados e símbolos para o amor. E que o amor ele foi se redefinindo ao longo do tempo, desde a antiguidade clássica, passando pela Idade Média, passando por todas as áreas, religiões, filosofia, pela política, pela sociologia, pela psicologia, direito, artes e biologia. E que foram usados já diversas simbologias, como o coração, o emotion, a flecha. E trago aqui 5 dessas definições, que eram muitas, né? A começar pela atração física. E logo a seguir para designar as diversas relações interpessoais, seja de amizade, seja amor entre pais e filhos, familiares. Também o apreço a valores e ideais. Por exemplo, o amor à justiça, ao bem, o apreço por certas atividades ou formas de vida, como por exemplo, o amor a uma profissão, a um jogo, a uma diversão, o apreço ao coletivo, e assim vemos simplificado isto, né, exemplificado, aliás, no amor à pátria, a um partido político, e assim por diante. Depois, a seguir, na língua portuguesa, haviam várias definições, mais de 11, trouxe aqui 2. Sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração, grande afeição ou afinidade forte por outra pessoa. Exemplo, amor filial, amor materno, afeto, afeição. Pode ser também o entusiasmo ou grande interesse por algo, como o amor à natureza. Ou seja, se assemelha, né, ao item de cima. E há algumas aqui palavras em comum, por exemplo, atração, também sinônimo de afinidade. Vamos guardar estas palavras? E vamos para a próxima definição. E aqui recomendo esse site da Neurovox, há vários vídeos com Pedro Calavés. Ele é doutor em ciência, PhD em psiquiatria e psicologia médica da Escola Paulista de Medicina. Ele tem 3 vídeos focados nesse tema. Ele é o que significa amar, o outro é o cérebro apaixonado e o outro é amor, o cérebro pós-paixão. De tudo o que ele falou, eu vou resumir aqui, muito resumido, quando ele fala deste filósofo, o Baruch Spinoza.
né? Quando ele tenta, então, colocar aqui o significado do amor no livro Ética, capítulo 3, item 13. Baruch, ele nasceu na Holanda, em Amsterdã, mas ele é de família portuguesa, tanto que ele também tem o nome Benedito Espinosa. E ele diz assim: o amor nada mais é do que a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Interessante. O que seria isso, né? Então é o que nos explica, né, Pedro Calabres, e que poderia dizer: a ideia que você existe me alegra. Acaba por ser uma declaração de amor bonita. Ele diz também que independe do organismo físico. Ele cria uma potência de agir, um dispêndio de energia não física, que ele gera motivação e humor, ou seja, ele liberta dopamina, noradrenalina, serotonina. É interessante, então, que ele vai aqui explicando e buscando a definição já partindo da filosofia, né? E falando também do que acontece quimicamente com o nosso organismo, né? O que é despoletado pelo nome, né? Depois dentro do nosso organismo. Continuando, e nós vamos ver que tudo isso tem aqui uma sequência de ideias e que são todas semelhantes, vamos a Bruce Lipton. Ele é também autor do livro Biologia da Crença, que também recomendo sua leitura. Então, vamos buscar aqui na revista Prevenir um trecho de uma entrevista com ele, que ele diz assim: na definição do amor, que para ele resultam de duas energias positivas. O universo é feito de matéria e energia. Para os físicos, apenas o que é físico afeta o corpo, por isso a medicina tem por base os fármacos. Mas a física quântica traz uma nova abordagem e provou que tudo é mudado pela energia, ou seja, baseado nessa energia diferente. Mas vamos ver que isso vai vir de encontro com as pesquisas que vou mostrar a seguir. E vamos a Amit Goswami, que é pesquisador da consciência da física quântica e ativista quântico, foi professor de física teórica da Universidade de Oregon. E resumindo uma entrevista, e essa entrevista está num vídeo, e está aqui o site, aqui abaixo nesse slide, para quem quiser explorar mais, como está de todas as pesquisas, tem aqui indicada a fonte. Então, resumindo, ele diz que os relacionamentos, o que são os relacionamentos? Nós nos entrelaçamos e captamos o estado de espírito um do outro, e que isso é a tal da energia da física quântica. Que o sentimento vem de uma energia puramente quântica, não é física, não é uma energia material. E eu gostaria, se me permitem ler aqui, não pus aqui no slide, mas vou ler mais um pouquinho do trecho da entrevista dele, que ele diz assim: se você tem um relacionamento e seu parceiro está de mau humor, você também fica de mau humor. Você percebe também quando ele está contente, e isso também melhora o seu humor. Ou seja, o que está falando aqui? Como que contagia, é uma emoção que contagia. Quando ele fala de energia, não é como nenhuma das energias que nós conhecemos, seja a energia da radiação, da combustão, e é isso que ele cita aqui. Ele diz assim, que na tradição espiritual, dizem que você consegue abrir tanto o coração, que é capaz de amar qualquer um, amar incondicionalmente. E ele diz assim, isso é muito intrigante, isso é mesmo possível? Qual a condição para que o coração se abra até o amor incondicional? Um exercício. Uma coisa está ficando clara: na maior parte do tempo sequer escutamos o coração. Ou seja, não sabemos escutar o nosso coração. É o que ele aqui está a dizer. Mas ele continua: não escutamos o coração porque o cérebro e o raciocínio abafam as pequenas vozes do coração. Olha que interessante. Principalmente para quem está o dia todo a trabalhar, né, em áreas técnicas, em área do raciocínio. Olha que interessante o que ele aqui está a falar. Mas nós vamos ver como nós podemos ir moldando isso até ao longo dessas reflexões. E ele diz assim que as mulheres têm a facilidade, né, de falar com o coração, de ouvir o coração, de abrirem o seu coração. Então ele diz assim, quando a sua mulher dizia a ele, não sinto nada quando você diz eu te amo, tente amar com o coração. Ele só conseguiu colocando em contexto a energia vital e a sua natureza científica. Então aquilo ficou mais fácil.
Eu sou um pensador, diz ele. Preciso da razão, do raciocínio científico para fazer algo, ou acreditar em algo, ou confiar em algo. Passei a acreditar quando vi a relação causal entre os campos não físicos e os sentimentos. Eu conheci a relação causal entre a consciência e o corpo. E esses conhecimentos trazidos pela física quântica me ajudaram a investigar o amor no coração. Isso é uma parte do trecho da entrevista que eu acho muito interessante explorar. Mas vocês vão ver que tudo aqui se interliga. Na próxima entrevista, aliás, não é entrevista, na próximo documentário, que também dentro desse mesmo site, traz uma carta, né, de Einstein à sua filha, e que ele diz assim, que há uma força extremamente poderosa para a qual a ciência, até agora, não encontrou uma explicação formal. É uma força que inclui e governa todas as outras, existindo por trás de qualquer fenômeno que opere no universo e que ainda não foi identificada por nós. Esta força universal é o amor. E aí ele diz que o que deveria ser a energia, que é igual massa versus a velocidade da luz ao quadrado, que seria essa energia de cura, que é igual ao amor versus a velocidade da luz ao quadrado. E que ele dizia, então, que após o fracasso da humanidade no uso e controle das outras forças, universos, que se voltaram contra nós, é urgente que nos alimentemos de outro tipo de energia, diz ele na carta, se quisermos que a nossa espécie sobreviva, se quisermos encontrar sentido na vida, se quisermos salvar o mundo e de todos os seres sensíveis que nele habitam, o amor é a única e a resposta última. É interessante, porque hoje uma teoria que unifica ciência e amor foi desenvolvida por meio dos princípios quânticos, e não é à toa que a ciência quântica é também conhecida como a ciência do amor. Pela física quântica, quando estamos apaixonados, fascinados por alguém, automaticamente elevamos o nosso padrão vibratório, de tal maneira que damos descanso para o nosso sistema imunológico. Segundo a teoria quântica, estamos todos entrelaçados, os átomos num emaranhado de conexões infinitas. Então, essa palavra entrelaçado já foi usada na pesquisa anterior, a parte de atração também já foi utilizada, então vamos guardando essas palavras. A energia também foi já utilizada nas pesquisas anteriores, portanto, aqui ciência quântica, ciência do amor. Vamos guardando isso. Continuando, agora vamos tentar ver essa definição dentro da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Então, o que nos diz aqui a doutrina espírita? Começar aqui por Leon Diniz, que o amor é a celeste atração das almas, novamente a palavra atração, das almas e dos mundos. A potência divina que liga os universos, os governa e fecunda. O amor é o olhar de Deus. Leon Diniz sempre poético. Então nós vemos aqui do micro ao macrocosmo, porque logo a seguir André Luiz, Entre a Terra e o Céu, nos diz assim que toda agregação da matéria obedece a impulsos do espírito. Ou seja, desde as manifestações mais humildes, como nos diz Emmanuel no Consolador, dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Na poeira cósmica, síntese da vida, temos as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química. Nos reinos mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis. Nas expressões da vida animal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas, da violência à ternura, nas manifestações do irracional, como nos completa Emmanuel. Portanto, quando vemos aqui como tudo vai naquele funcionamento certinho e todos, né, enquadrados em harmonia, tudo desde o micro ao macrocosmo, quando vemos a tabela periódica e toda a sua composição dos elementos químicos, né, todas as combinações, as atrações, nada à toa, recebeu uma lei de atração, né, como diz aqui mesmo, como vem dizendo as pesquisas anteriores. Continuando. Como nos diz Chico Xavier também, em graus e tons diversos, a espiritualidade se encontra em qualquer partícula da vida. Nós vemos como que uma pedra vai sendo trabalhada ao longo do tempo, sob pressão, e se transforma num diamante. Como uma ostra, né,
quando vai se defender né, a reação de corpos estranhos que invadem seu organismo, como vermes ou grãos de areias, e transforma esse material em pérola, num material orgânico duro, né, geralmente esférico. Como é interessante, uma flor que nasce mesmo no solo rochoso, do nada. Como nós vemos num pântano uma flor tão linda, né? Ou seja, nós vemos que nada foi esquecido, nenhum abismo, nada, nenhuma escuridão foi esquecida. Em tudo há uma beleza, a vida, né? E é como nós podemos aqui dizer radiações do amor, né? Como podemos ver graus do amor, né? Até mesmo as profundidades do abismo. Infiltra-se então esse sentimento, até os seres mais rudimentares. Se nós exercitarmos, nós conseguimos ter esse olhar, ter essa visão. Continuando, estamos a passar por todos os reinos, do mineral, vegetal e vamos ao animal. Onde nos diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, e não podia deixar de ser, no capítulo 11, item 8, Lei do Amor, esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Portanto, esse sentimento é algo pequeno que tem ali latente, que vai se desenvolvendo. É um germe, é uma semente que cresce como uma árvore. Vocês veem aqui nessas fotos, nesse filme, né, a beleza, né, da criação animal, ao sustentar os seus filhotes, né, o amor na natureza aí em família, já logo de uma forma rudimentar. Nós vemos aqui, mais aqui à direita, esse peixe que ele tem aqui na pálpebra, essa luz, ele fica nas profundezas do oceano, muito escuro. E por acaso aqui foi tirada com uma lente mais potente para poder vê-los, e que passou numa reportagem que eu vi, por isso que eu trago eles aqui, porque é interessante que você só vê o olho do peixe a iluminar aquela escuridão, você não vê mais nada, nem o corpo do peixe, na verdade. Você vê aqui o amor na natureza, nos animais, mesmo os felinos, os peixes, os mamíferos, né, de uma forma geral. E essa história aqui, que eu coloco aqui à esquerda, abaixo, que aconteceu em Istambul, na Turquia, que uma gata de rua que estava preocupada pelo bem-estar da sua cria, ela levou a sua cria até um hospital, entrou, né, na sala das urgências de um hospital e teve a sorte de apanhar uma equipe médica que percebeu sua intenção e prestou os devidos cuidados à pequena cria, que realmente precisava de cuidados. E de acordo com a imprensa turca, enquanto a pequena era atendida por funcionários, a gata bebia o leite, comia algo e mais tarde foram levados para o veterinário para que recebessem os cuidados especializados. Muito, muito interessante. Então nós vemos aqui a evolução do amor em todos os reinos. E chegamos aqui ao homem, né? O amor à profissão, o amor pelo filho, o amor fraternal, o amor coletivo, né? O amor à nação. Como Leon Diniz nos diz aqui, que são raios refratados do amor divino, né? Então, refratários, ou seja, ele vai e se espalha, né, na sua diversidade, né, e faz desabrochar mil formas variadas, né, diferentes formas, florescências do amor. Leon Diniz sempre poético. Então, é como nós podemos aqui designar esses vários tipos de amor que nós vemos, né, na natureza humana. Ou seja, nós podemos concluir que o amor está em tudo e em todos. E tanto é que nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz Fenelon: não acrediteis na dureza e na insensibilidade do coração humano, mesmo a contragosto, ele cede ao verdadeiro amor. O amor é de essência divina, e do primeiro ao último de vós, todos possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Pode ser numa forma mais latente, mais rudimentar, mas essa essência existe. E que mesmo a alma mais dura, ela tem sempre um amor, né? Algo, um afeto, há sempre, obedecendo a essa essência divina. Continuando, como é que nós podemos enxergar a evolução desse sentimento, então, pelo campo da ciência?
Então, vamos ver aqui também algumas reportagens, por exemplo, na Super Interessante, os drones, que nasceram para a guerra, mas agora transportam medicamentos e distribuem encomendas, resgatam pessoas, detectam incêndios, gravam filmes, vigiam e inspecionam fronteiras, estradas, a fauna, auxiliam na construção civil e na agricultura, acessam lugares remotos e afastados, distraem-nos. Ou seja, podemos não estar a nos perceber, mas os processos, as leis, as técnicas, os métodos, os materiais estão a se modificar, obedecendo ao mundo de regeneração, pouco a pouco. Nós vemos aqui a utilização maioritariamente para o bem. Então, contra caçadores furtivos, na investigação criminal também, no salvamento em mar ou na floresta. Surgirão também novos especialistas da aviação, da tecnologia, da legislação, para também conduzir isso. Ou seja, nós vemos aqui que está sendo sublimada uma tarefa destes soldados no mundo da regeneração. E nós vemos que o meio físico começa a desaparecer e surge o meio digital. Estamos deixando pouco a pouco o material. E é o que vemos nessa reportagem a seguir. Para ouvir música, ver um filme, ler um livro, não é preciso ser proprietário de nada. O que existe são bibliotecas partilháveis e a nova revolução do entretenimento está a ser distribuída e partilhada. Pois é. E nunca foi tão fácil o acesso à informação e a todos. Interessante como diversas soluções vão surgindo para monitorar a nossa saúde, né? Seja aquela impressão 3D do corpo humano, seja o Avatar Project, IBM Watson, e tantas tecnologias, né? A nanotecnologia, os robôs da cirurgia, telemedicina, né? Como isso vai evoluindo, né? Obedecendo essa evolução no geral, e que a gente vai vendo que mesmo essa evolução física depois vai acompanhando também, como nós sabemos, a evolução espiritual. E que para sublimarmos e para focarmos no bem é porque estamos também ampliando a nossa capacidade, os nossos sentimentos, e aí o sentimento do amor, né? O amor, a profissão amor ao bem, né? A um valor, a um ideal. Continuando. Portanto, nós podemos olhando para trás e vendo a história da humanidade, nós passamos por todas essas gerações. Nós podemos aqui designar como era, como geração, como revolução industrial. Primeiro foram as máquinas a vapor, a energia a carvão. Depois foi a energia elétrica. Depois foi a energia nuclear, a energia eólica. Depois foi a revolução digital, cibernética. E agora é o que eles estão a chamar da quinta geração, da quinta era, que seria a humana. E como nós passamos por todas essas mudanças? Sempre houve o receio, pois o ser humano não evolui espiritualmente na mesma escala. E tudo que aqui foi criado poderia ser para o bem, como poderia ser para o mal, sempre, em qualquer momento. Mas por isso a importância da nossa espiritualização e ampliar a nossa capacidade de amar, que sabemos que vai puxando por isso, não é? Inclusive que é espíritos reencarnados para o progresso espiritual. Se formos ver como estamos evoluindo cada vez mais rápido, isso está numa entrevista também da APDC, por exemplo, que o telefone ele precisou 75 anos para evoluir, a TV 13, o telemóvel 4, o Facebook 1 ano e o Pokémon 19 dias. Isso estava nessa entrevista da APDC, da revista APDC. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele pediu regras a nível global para amenizar o impacto o impacto eletrônico dos ataques cibernéticos massivos, né? Então ele chamou a atenção a 20 de fevereiro de 2018, né? Quase um ano e meio atrás, e ele ofereceu à ONU como uma plataforma às entidades, né? Ou seja, garantir um caráter humano a serviço do bem, é o que estava escrito nessa entrevista. E por isso que nós vemos, né, hoje nessa revista Eco, Pessoas, o que realmente importa, né, a capa da revista, que já saiu várias edições, e está aqui a geração 5.0, e que vem de encontro a justamente essa preocupação da ONU. Uma sociedade centrada no homem, que equilibra o progresso econômico com a resolução de problemas sociais através de um sistema que entrega de forma eficaz o ciberespaço e o espaço físico. A sociedade 5.0 é mais humana, mais virada para Humantude. Enquanto a famosa Revolução 4.0 era mais focada
na tecnologia como forma de desenvolver um trabalho, a Sociedade 5.0 dá praticamente resposta às metas estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E fala durante toda essa entrevista dessa preocupação, ou seja, nós vemos aqui a evolução do sentimento, né, desse amor aos ideais, aos valores, à ética, né? Portanto, o amor pode se assemelhar aqui à ética. Então, nós vemos aqui, quando a gente está preocupado com a nossa pegada ecológica, né? Eu recomendo conhecerem essa Carta da Terra, que foi o resultado da reunião de 45 países, mais de 100 mil pessoas envolvidas na construção dessa carta. E num dos itens está aqui escrito: reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma subsistência sustentável. E como tudo está puxando para isso, né? Para que possamos olhar para esse lado, né, do humano. Então, vejam bem, educação moral e espiritual, para que nós consigamos sobreviver, para que consigamos ter a sustentabilidade no planeta. Porque somos todos interdependentes. Nenhum organismo consegue viver sozinho, isoladamente, dependemos uns dos outros. Existe a globalização dos mercados, da solidariedade de todas as espécies. E lembrando a diversidade que existe no planeta, nós sabemos que quanto maior o número de espécies num ecossistema, maior a capacidade de recuperação diante de perturbações ambientais. Capacidades diferentes complementam-se na abordagem a um problema, para o próprio equilíbrio e para a sobrevivência de cada espécie. Portanto, isso vale para tudo, né? Para tudo, inclusive para o ser humano nas suas relações uns com os outros, na sua diversidade. O engenheiro químico Carlos Virraga, nessa obra, nos diz assim: a conclusão do plano de implementação da Conferência das Nações Unidas em 2012 é o que ele nos lembra nesse livro, que são mudanças fundamentais na forma em que as sociedades produzem e consomem, são indispensáveis para atingir o desenvolvimento sustentável global, indo de encontro ao item de cima. E, novamente, Amit Goswami, quando ele fala que holístico, que é considerar o todo, ou seja, que o capitalismo é a economia do bem-estar físico, a economia espiritual é a do bem-estar holístico. E parece que o nosso contexto está puxando um pouco para isto, ou seja, a economia entra em crise, nós temos aqui um contexto difícil, porque temos que reavaliar e temos que aqui enquadrar e não ver só o bem-estar físico, mas esse bem-estar holístico de todos, ou envolvendo o ser humano, envolvendo a saúde, né? Temos que ter uma capacidade de analisar e de resolver essas questões de uma forma mais ampla, né? Ou seja, um capitalismo social, uma economia diversificada, uma economia que evolua, né? Para justamente obedecer a toda essa evolução do sentimento. Então, o modelo de desenvolvimento sustentável deve considerar a implantação dessa economia espiritual, que é o que ele chama, que as empresas devem, assim, considerar os produtos e serviços. E começamos a ver isso. Começamos para quem está como pessoas da tecnologia da informação ou de outras áreas científicas que veem nos congressos, vai havendo cada vez mais essa preocupação com o lado humano. Mas continuando. Também aqui, André Trigueiro, jornalista ambiental, professor de geopolítica ambiental, editor-chefe do Globo News de Cidades e Soluções e comentador da Rádio Boa Nova nesta obra, ele nos diz assim que há uma boa notícia diante de todo esse contexto, às vezes difícil que nós estamos a passar, é que a crise financeira global e as mudanças climáticas podem ajudar a humanidade a sair da tradicional posição adolescente e crescer, né, ter a sua maturidade espiritual, ou seja, sai dessa posição egoísta e autocentrada para uma adulta mais responsável. Oportunidade é investir em novas gerações de tecnologias verdes, repensar economias premissas para o desenvolvimento e tudo que nós estamos a passar nesse exato momento. Ou seja, pela lei do progresso, vamos aprendendo a dar mais importância à satisfação das necessidades morais, sem descuidarmos das necessidades materiais, pois estamos encarnados, né? Mas continuando, como eu falei em alguns congressos, e lembro aqui este congresso que eu achei muito interessante, quando justamente o responsável pelo congresso nos diz assim, que devemos manter os valores éticos e morais frente a esta mudança. Vejam bem, esta é um congresso de tecnologia, né? E eles diziam assim, que foram criadas ferramentas de conexões
E as mais utilizadas, os sistemas mais utilizados são justamente os das conexões entre os homens, ou seja, envolvendo emoções, afetos, desenvolvimento humano. Do que nós estamos a falar aqui? Do Facebook, do WhatsApp, das aplicações que são mais utilizadas. Afinal, são aquelas baseadas nos seres humanos, não em outras, né, em outros objetivos. Mostra, então, que os relacionamentos são mais importantes, né, do que tudo, a qualidade dos relacionamentos. Né? Então, que não precisamos de muros, mas de pontes, de ligações. É o que mais precisamos, e principalmente no contexto que passamos agora. E que ele diz, chama aqui a atenção, que temos nós da tecnologia mais responsabilidade. Que mundo estamos a construir? O que estamos a fazer com a tecnologia? Então, que seja focado para o bem, né? Para a construção. Lembrando aqui também desse pesquisador, desse cientista, né? Já que nós estamos a falar do amor, de valores, e aqui eu assemelho o amor à ética, né? Ele aqui fez, para quem não conhece, ele utilizava uma técnica, a água, sob determinadas condições, depois do congelamento da água, e com uma máquina fotográfica com uma lente de alta precisão, ele conseguia examinar e tirar esses desenhos, né, das moléculas da água. Então, água sob determinadas condições, sobre a palavra amor, sobre uma prece, sobre uma música clássica, bonita, ou sobre uma música mais pesada. Então, ele via, então, ele tirando essas fotos, via esses desenhos diferentes. Então, olha o da palavra amor, né? Então, imaginamos o que nós fazemos conosco, 70% de água, ou o nosso planeta, 70% de água, né? Ou como fica isso, então, impregnado. Então, continuando sobre as pesquisas, o Dr. Marco Aurélio, cardiologista, ele, do Dante Pazzanese, na altura, quando escreveu esse livro, Quem Ama Não Adoece, é muito interessante, porque ele dedica um capítulo, aliás, mais que um capítulo, falando sobre o amor. Um deles é o amor como terapêutica, né? E que todas as doenças, de uma maneira ou de outra, correspondem a uma perda, uma distorção do amor ou da fé. E ele cita, inclusive, um autor russo, que o maior inferno é a incapacidade de amar, e que mesmo as infecções são doenças psicossomáticas, e que é interessante que as pessoas mais sonhadoras, as que mais esvaneiam, parecem justamente as que têm maior facilidade e tendência a estabelecer vínculos afetivos, né, com outras, amam, enfim, e são em consequência mais saudáveis, né? Então, ele fala aqui de como protege o sistema imunitário. Também, este outro médico, né, gastro, né, escreveu Enzima Prodigiosa, e ele dizia que a enzima mãe, né, é aquela que regenera o nosso organismo e que nosso corpo próprio se cura. Então, ele fala aqui de uma dieta, de uma medicina preventiva, né? Ele, que desde os 18 anos nunca teve uma doença, a não ser uma gripe, né, aos 18 anos. Então, mas ele chama atenção para uma coisa bem interessante. Mais do que uma dieta, a alegria e o amor despertam um potencial que ultrapassa o entendimento humano. Isso ele chama atenção no livro. Aqui a energia positiva estimula o ADN e a produção dessa enzima mãe. E que treinar a consciência para atrair a maior possibilidade possível de pensamentos e sentimentos positivos é o que vai nos dar também a saúde. E que a maioria das doenças são geradas por hábitos e não heranças. Os hábitos reescrevem os genes, olha que interessante. E por isso ele fala da dieta, que nós podemos, por hábito, né, reescrever nossos genes e não ter determinadas doenças. E nós que somos também espíritas sabemos, né, o que nós podemos ali despoletar ou não, conforme os nossos pensamentos, conforme os nossos hábitos. E aqui, hábitos de uma forma geral. O amor ativa a sua energia prodigiosa. O corpo humano regenera-se todos os dias através do metabolismo. Então, são aqui alguns resumos para a gente ver o impacto do amor na nossa saúde, né, indo assim por cientistas. Portanto, por isso que eu resumo aqui essa parte em amor e ética. E, ou seja, que nós, vendo todos os reinos, né, vemos aqui o reino mineral, vegetal, animal, por isso que o maior mandamento é fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, porque assim vamos estar cuidando uns dos outros. E mesmo que estejamos mais preocupados, assim, ainda não fazemos incondicionalmente, ainda fazemos por obrigação, não faz mal. Esse é o caminho, né? Com o tempo,
né, aquilo vai ser natural, vai ser espontâneo. É como qualquer aprendizado, é como qualquer exercício de qualquer habilidade, quando estamos aprendendo qualquer nova profissão ou técnica. É assim também. E é assim também com os nossos sentimentos, com a gestão dos nossos sentimentos. Mas continuando, vamos para o item então. Como é que nós vamos essa evolução desse sentimento à luz da doutrina espírita, que é a ciência, a filosofia e a religião? Então, como nós vemos aqui, naturalmente, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo Lei do Amor, que acho lindo esse trecho, em sua origem, né? E agora resumindo tudo que nós vimos até agora, o homem tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, e mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto mais requintado do sentimento é o amor. Portanto, vamos aqui evoluindo, né, do reino mineral, só aquela sensação, para o vegetal, para a percepção, até chegarmos no animal, na compreensão, e vamos evoluindo. Ou seja, há gradações, há uma evolução. Nunca paramos. E essa semente vem desde lá de trás e está em todos os reinos. Então, continuando, vemos também aqui no Consolador, Emmanuel nos traz que, quando é perguntado, né, a ele a gradação do amor, e aqui no que responde, sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso, né? Os nossos graus evolutivos em cada espírito, portanto, como vemos no desenho aqui, que é o que ele fala também, porque aqui é só um trecho da resposta. Então, resumindo aqui nesse desenho, nós começamos com um amor instintivo, né? Mais básico, depois vamos para um amor mais egoísta, racional, e depois vamos para um amor mais sublimado, né? O amor maternal, depois vamos para um amor universal, e depois vamos para o amor divino. Não conseguimos nem imaginar, não é? Mas reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes, observamos a união então de todos os seres e que o amor marcha sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade. Portanto, não existe aquilo de ama ou não ama. Mas continuando, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz, à medida que se dilata o afastamento da animalidade, como vemos aqui representado nesse gráfico, a da animalidade quase absoluta, para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, como vimos no desenho anterior, como para os que se horizontalizam na inteligência, que estava expresso também no desenho anterior. Portanto, vemos aqui, né, um grau, conforme vai diminuindo a animalidade, vamos crescendo em angelitude, em amor, em espiritualidade, né? Conhecimento e sabedoria. Portanto, é como nos diz assim a doutrina espírita. E também, como não poderia deixar de ser na Gênese, que nos diz assim, que tudo no universo se liga. Então, estamos aqui a ver a física quântica, o que nos diz também a física quântica. Tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros. Portanto, nós vamos ver aqui os planetas, aqui à direita, nesses filmes, né, como eles se interagem, como nós todos estamos interagindo, mesmo à distância. Então, o mundo hoje sabe o quanto estamos interligados. Quando acontece algo numa parte do mundo, logo se espalha. E não falo só de pandemias, falo de notícias, falo da vibração, da energia, da areia do deserto, que pode atravessar o oceano. A harmonia depende de um todo, ela é holística. Portanto, continuando, nós vamos agora aqui finalizar como nós estamos? Como estamos a amar? Como estamos nessa evolução, nesse caminho? Né? Estamos no caminho, com certeza. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante esse dizer, porque Jesus aqui resumiu em uma única frase a nossa base da sustentabilidade do planeta, da sobrevivência, para todos os reinos. O amai-vos é um amor universal a todos os seres na natureza, a todos. Talvez ele tenha resumido demais, e por isso não entendemos nada até agora, pode ser.
Confúcio, Buda, eles também diziam isso, que todos, né, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Agora, há um equívoco de confundir o amor a si mesmo com o egoísmo. E isso nós vemos em diversas obras, por exemplo, o Dr. Marco Aurélio, cardiologista, nos diz isso, no livro Quem Ama Não Adoece, o Dr. José Carlos de Luca, que é advogado, no livro Sem Medo de Ser Feliz, também palestrante espírita, mas em momento algum, Jesus, ou Confúcio, ou Buda, condenaram o amor a si mesmo. Interessante, se a gente for analisar essa frase aqui, por que não é ame a ti mesmo e ao teu próximo? Mas ela colocou primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante que o como estabelece aqui uma equidade. Após estabelecida a individualidade, não é individualismo nem egoísmo, né? Aí sim, e aí você se dedica ao outro, mas colocando aqui para não ser egoísta o primeiro lugar, mas na condição de que você já saiba amar a si mesmo, porque só vai conseguir amar o outro quem já ama a si mesmo, né? Ou seja, como alguém pode amar o outro se não se ama? Se não se aceita, se não suporta os seus próprios defeitos, se não se odeia a si próprio, se não se respeita, se não se compreende, se não se tolera, né? Não tolera suas próprias imperfeições, não se perdoa. Então, como amar o próximo se julgamos o tempo todo? Se não conseguimos colocar no lugar do outro, se parecemos túmulos caiados, falamos e julgamos sem saber. Então, diante de alguém que pensa diferente, sabermos nos expor sem ofender, de escutarmos com calma a verdade do outro. Se não enxergamos com compaixão, então como é que podemos dizer que nós amamos, não é? Estamos a aprender, então temos que observar isso, temos que realmente estudar isso. Então, sentindo amor e respeito por si mesmo, sentirá igualmente respeito e amor por quem está ao seu lado. Continuando, então. E por isso que nesse longo caminho a gente vai daquele amor instintivo, vai daquele amor egoísta, possessivo, até o amor mais puro. André Luiz, em algumas obras, vou trazer uma delas, que é só o tempo que nós temos para isso, no livro Entre a Terra e o Céu, né? Então, ele nos traz aquela belíssima história daquela família, e é um livro que começa com uma prece, termina com uma prece, é muito interessante, e mostra ali a família, tanto no plano espiritual quanto encarnados, a família consanguínea, a família espiritual. É muito lindo esse livro. E então, quando irmã Clara, né, e aí que ela é chamada para ajudar Odila, que é a mãe que desencarnou e que está ali, né, na sua ignorância, sem mesmo perceber, está ali como a, a perturbar, né, o seio, aquele seio familiar, ela não consegue se afastar dali, ela está presa àquele amor possessivo do ex-marido, né, ela então desencarnada, não aceita a atual mulher, então ela está ali presa também ao filhinho pequeno, né, que havia desencarnado e que culpabilizava, então, a madrasta. Então, ela estava ali em um grande sofrimento. E aí que vem a nossa irmã Clara, e aí vemos como é a diferença entre doutrinar e transformar. Porque para a primeira é preciso uma força magnética, mas para a segunda é preciso um sentimento sublimado, né? Saber o que é amar, para que a sua palavra seja dotada de uma energia específica para que chegue no coração daquele que está a sofrer. Então, aí é o que eu trago aqui um pouco do diálogo entre irmã Clara e Odila. Então, primeiro Odila diz assim, que eu estou vigando por amor. E aí, quando a irmã Clara diz, mas quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação, não abrigamos outro sentimento que não o apego. Já te colocaste no lugar do esposo que asseveras amar? Olha que questionamento que pode ter sido muito difícil para ela. E aí diz assim, que não será justo atribuir apenas a ela, a madrasta, a morte do filho. Recorda que nossos filhos pertencem a Deus, portanto, que o seu retorno à pátria espiritual, que a vida está nas mãos de Deus, não é?
e que ela estava atribuindo-lhe força demais, né, responsabilizando demais, né, para ela olhar com mais compaixão e tentar entender a situação. Então, ela tentar se colocar um pouco de parte, que foi tudo isso que estávamos a falar há pouco no slide anterior. E aí ela disse assim: basta uma prece de amor puro, com testemunho da tua compreensão e piedade, para reduzires a distância do teu sofrimento e o filhinho amado, porque ela queria ver esse filhinho que não sabia onde estava no plano espiritual. Então, que bastava ela fazer uma prece por amor. Então, na hora que ela abre então o coração, e aí sim que ela vai se transformando, e toda a história vai mostrando como ela então sai daquele amor possessivo e se torna, no final, a protetora daquela família, a pedido dela mesmo, no que, né, que acompanha André Luiz aqui, no caso Clarencio, lhe responde que o amor puro outorga-te esse direito. Ela ganhou isso por direito. Olha que interessante. Então, ela que obsidiava, vamos assim dizer, e depois passa a ser a protetora, passa a entender e passa então a amar. Então, olha o esforço e olha como somos mesmo capazes. Conseguimos. Ela conseguiu, nós conseguimos. Então, passando adiante, depois dessa história linda, é ainda neste capítulo, muito lindo, amai muito para que possais ser amados. Esse é um antídoto contra a depressão, esse é um antídoto para o sofrimento qualquer. Chico, por exemplo, quando ele estava triste, ele ia à favela de encontrar outras pessoas e depois ele voltava mais revigorado, estava em contato com elas, via outros sofrimentos e tentava ali, né, digamos, sair da própria dor, não é? E aí que a gente vê que é dando que se recebe. E sentimos-nos realizados, úteis. Então, essa frase é revolucionária. E aqui eu sugiro que assistam este filme, que é baseado em fatos reais, tão diferente quanto eu, ou Somos Todos Iguais, tem essas versões, esses nomes, esses títulos. E aqui destaco duas frases desse filme, que quando eles dizem assim: incrível o que um pouco de amor pode fazer. A capacidade de amar pode salvar alguém. E realmente pode. E isso mostra aqui no filme. A única coisa que guardamos é a que damos. Olha que lindo. E realmente é a que fica, é a que permanece. É como perfume, né? O perfume fica sempre nas mãos, né, de quem oferece. A rosa. Então, seguindo, claro que eu queria lembrar aqui essa obra de arte tão linda, né, que se chama Amor, né? E as Ilhas Emocionais dos Conflitos Humanos, de Alexandre Milov. Então, é muito interessante. Esse escultor ucraniano, ele foi um dos destaques de um festival, e ele explica que isso demonstra um conflito entre o homem e a mulher, e a expressão interna e externa da natureza humana. E seu interior é moldado por crianças transparentes que detêm as mãos pelas grades. Quando escurece, as crianças começam a brilhar, e esse brilho simboliza a pureza e a sinceridade que une as pessoas e dá a oportunidade de consertar as coisas quando chegarem tempos sombrios. Então, deixar a falar a pureza da criança interior é o caminho do amor. Quando estamos em conflito, em sofrimentos e os sentimentos negativos, aprisionamos, né, essa criança interior. Avancei demais. Aprisionamos essa criança interior, né, e já vimos, e ficamos subordinados a esses sentimentos negativos. Lembrando aqui uma música do Milton Nascimento, que há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração, e toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão, e me fala de coisas bonitas, que eu acredito, que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. E aqui lembrando, então, continuando. Estamos chegando ao fim, faltam 2 slides, e falando desse livro, Escutando Sentimentos, de Nancy Dufault, ela diz que como é que fazemos essa educação para o alto amor?
Nós precisamos conversar, precisamos estudar, ler sobre isso, tentar voltarmos para nós mesmos, né? Porque, na verdade, para se auto-amar, deve se conhecer, deve se auto-perdoar. E você não ama o que não conhece. Quando, no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, né? É buscarmos essa consciência de quem somos. E quando também no livro dos Espíritos fala da educação convenientemente entendida, que é a chave do progresso moral, que é quando se conhecer a arte de manejar os caracteres humanos, o que nós somos, como se conhece a de manejar as inteligências, da mesma maneira. Conseguir-se-á, então, corrigir, né, de modo que se aprumam plantas novas da mesma maneira. Essa arte exige muito tato, muita experiência, profunda observação. É um trabalho longo, por isso que é um trabalho longo. Agora, como reencontrar a nossa consciência? Aprendendo a linguagem do coração, escutando os sentimentos. Portanto, voltando aqui ao que Nancy nos fala, a ausência do auto-amor tornou-se calamidade socio-moral em quaisquer continentes e classes. É um momento de definição na Terra. Este é o século da sensibilidade, no qual o patrimônio dos sentimentos será o centro das cogitações da ciência e da religião, a base da sustentação de um novo mundo. Olha o que nós vimos naquela revista, na geração 5.0, etc. O auto-amor é um aprendizado de longa duração. O exercício do auto-amor está em aprender a ouvir a voz do coração e educar o sentimento para escutar Deus em nós. As últimas 2 gerações sofreram de modo mais acentuado os processos históricos e coletivos da repressão que atingem a meia-idade na área. E depois ainda nos diz, né? Em nossos projetos de religiosidade, no Centro Espírita, o auto-amor deve constituir lição primordial. Como implementar escolas do sentimento em nossos grupos doutrinários de estudos sistematizados? Temos que pensar, não é? Para concluir, busco então essa oração pelo amor que nos sugere Hernandes do Fogo. Senhor, estamos exaustos pelos descaminhos por que optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso, te rogamos que supra nossas inibições. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba, hoje e sempre, a gratidão de quantos te devem tanto, por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigada, Senhor. E assim, vamos nos despedindo. A bibliografia que ficou toda aqui, né, nesses slides e que poderão consultá-la, poderão então explorar ainda mais. Agradeço muito a paciência com que estiveram a me ouvir. Desejo a todos muita paz e um lindo caminho para o amor. Muito obrigada. Aqui está então a bibliografia principal utilizada, espírita e não espírita, também os agradecimentos pelas imagens e vídeos. Se gostou, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações para acompanhar as novidades. Faça o like neste vídeo, e siga-nos no Facebook e no site.